Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
A palavra de Jesus. A palavra do Cristo é luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão, que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância, por nós exercida, se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, vinculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, facilitando-nos a estrada. Geme a terra sobre o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sobre o fardo das provações que lhe aguilham a experiência. E assim, como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós para exercer e multiplicar-se. Levantemos, cada hora, essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto dos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado e que se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as nossas feridas encontrem remédio e de sacrificarmos-nos pela vitória do bem, para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Nós que tantas vezes temos abusado das horas para impor aos que nos seguem o reino do Senhor, a força de reprovações e advertências, saibamos edificá-los em nós próprios, no silêncio do trabalho e da renúncia, da humildade e do amor. Meus irmãos, no seio de todos os valores relativos e instáveis da existência humana, só uma certeza prevalece: a certeza da morte, que restitui às nossas almas os bens, os males que semeamos na alma dos outros. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele, em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pelo Espírito Meimei. Este será o milênio da paz? Mais um ano que passa, novo ano que surge. Tempo de mudanças. Bons propósitos e votos são elaborados nas mentes e nos corações dos homens. E, sem dúvida, entre esses votos, há total unanimidade na emissão de um forte anseio pela paz. Se os últimos séculos inegavelmente se caracterizaram pelo avanço intelectual da humanidade terrestre, os queridos benfeitores do plano maior já nos informam que é momento inadiável para que o mundo comece a imprimir em si mesmo
o selo da sensibilidade do progresso moral. Então, afirmamos com veemência que desejamos estabelecer realmente um processo crescente de paz, envolvendo o orbe, anulando dissensões, violências, incompreensões, desentendimentos. Queremos paz, mas que paz? Qual o conceito que temos dela? Será desviando-a de seu verdadeiro sentido, como faziam os romanos na época antiga, que afirmavam ser necessário possuir-se um poderoso exército a fim de, pelo medo, manter a paz com seus vizinhos? Se queres a paz, prepara a guerra. Será a sensação de alegria malsã do desavisado que a confunde com paz, quando, vingativo, vê seu desafeto em sofrimento? Será a satisfação de fugir ao trabalho para aquele que, de modo impensado, cultiva a inércia paralisante externa e internamente? Ou será ainda o contentamento vicioso do vaidoso ante o incenso traiçoeiro dos aduladores pertinazes? E quantos exemplos mais poderiam ser dados sobre essa pseudo-paz? Não é essa a paz a que aspiramos. A paz que almejamos é aquela vivenciada por Jesus, que nos disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. E acrescentou ainda: não vô-la dou como a dá o mundo. É a paz moral, evangélica, invencível, imperturbável, como nos demonstrou o Cristo, e que a doutrina espírita vem relembrar e apontar caminhos para que a alcancemos. Necessário se faz, pois, que meditemos sobre nós e nosso desejo de paz. Só haverá paz no mundo quando ela existir no íntimo de cada um de nós. A paz começa em nós. Sendo a paz uma conquista individual, no imo de cada homem, faz-se mister que, conscientemente, avaliemos a nossa participação nessa tarefa universal. Será que estamos de fato nos propondo a encetar com firmeza a nossa renovação interior, a nossa reforma íntima? Único meio para dar forma nova ao homem velho, que secularmente prevalece em nós, reforma essa que só se dará pelo processo contínuo da nossa autoanálise, visando o conhecimento de nossa intimidade espiritual, para que nos libertemos dos nossos erros e imperfeições, permitindo-nos dominar a nós mesmos. Estamos em obras. Assim, perseveremos no trabalho de ir nos despojando paulatinamente de tantos enganos traiçoeiros e perigosos, dedicando-nos à sementeira do amor como regra de conduta, amor equilibrado que harmoniza o nosso ser, que edifica, que aproxima, que produz o bem, que gera a paz. Tornemo-nos focos individuais dessa paz, através da nossa educação integral, a qual servirá de exemplo e ajuda aos irmãos que caminham ao nosso lado. Jesus sempre nos demonstrou
com seu exemplo a importância da paz, inclusive afirmando: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Já que só existe a verdadeira paz onde há amor, e no Sermão da Montanha asseverou ainda que os mansos e os pacíficos seriam os bem-aventurados. Inegavelmente, cada um de nós é uma gota de água no mar. Porém, como dizia Madre Teresa de Calcutá, o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Desse modo, persistamos em nossos propósitos de melhoria, tendo o excelso Mestre como guia e modelo, a fim de participarmos efetivamente da construção dessa era nova, a era da sensibilidade, da qual, sem dúvida, fará parte a beleza da paz. As pessoas geralmente se preocupam com a aparência física e se esmeram para mostrar uma certa elegância de acordo com suas possibilidades. Isso é natural do ser humano. Tanto que muitas buscam escolas que ensinam boas maneiras. No entanto, existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara: a elegância do comportamento. É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do que dizer um simples obrigado diante de uma gentileza. É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir e que se manifesta nas situações mais corriqueiras, quando não há festa alguma, nem fotógrafos por perto. É uma elegância desobrigada. É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam, nas pessoas que escutam mais do que falam, e quando falam, passam longe da fofoca, das maldades ampliadas de boca em boca. É possível detectá-la nas pessoas que não usam um tom superior de voz, nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os outros. É uma elegância que se pode observar em pessoas pontuais, que respeitam o tempo dos outros e seu próprio tempo. Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece. É quem cumpre o que promete e, ao receber uma ligação, não recomenda à secretária que pergunte antes quem está falando e só depois manda dizer se está ou não está. É elegante não ficar espaçoso demais. É elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao de outro. É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos informais. É elegante retribuir carinho e solidariedade. Sobrenome, cargo e joias não substituem a elegância do gesto. Não há livro de etiqueta que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo e a viver nele sem arrogância. Pode-se tentar capturar esta delicadeza natural através da observação, mas tentar imitá-la é improdutivo. A pessoa de comportamento elegante fala no mesmo tom de voz com todos os indivíduos indistintamente.
Ter comportamento elegante é ser gentil sem afetação. É ser amigo sem conivência negativa. Ser sincero sem agressividade. É ser humilde sem relaxamento. Ser cordial sem fingimento. É ser simples com sobriedade. É ter capacidade de perdoar sem fazer alarde. É superar dificuldades com fé e coragem. É saber desarmar a violência com mansuetude e alcançar a vitória sem se vangloriar. Enfim, elegância de comportamento não é algo que se tem, é algo que se é. Pense nisso. Mais do que decorar regras de etiqueta e elaborar gestos ensaiados, é preciso desenvolver a verdadeira elegância de comportamento. Importante que cada gesto seja sincero, que cada atitude tenha sobriedade. A verdadeira elegância é a do caráter, porque procede da essência do ser.
98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Novos tempos, novas atitudes. A realidade do nosso dia a dia é uma complexa engrenagem cujo funcionamento só é possível mediante as nossas ações e escolhas. Entretanto, a vida harmoniosa de uma sociedade requer, antes de tudo, um conjunto de leis e códigos de conduta que seja capaz de estabelecer direitos e deveres comuns a todos. Toda essa estrutura é uma consequência clara da evolução humana ao longo da história. Por que, no entanto, apesar dos avanços das legislações, dos direitos humanos, da economia, da cultura, hoje em dia parece tão normal vivemos em uma realidade tão desordenada? Devemos, então, refletir quão estressante é a vida diária? Até que ponto o nível de caos atual pode ser encarado como relativo à naturalidade? Andamos nas grandes cidades, em meio a uma multidão de pessoas desconhecidas, perdemos horas no trajeto para o local do trabalho, presenciamos absurdos contra a dignidade humana e contra os animais, ao ponto de considerarmos tudo isso algo minimamente aceitável. A simplicidade que de modo nos paralisa se é traduzida como há muito tempo e superada pelas buscas incessantes por consumir, por ter e assim ostentar. Nos últimos 50 anos, o desenvolvimento científico e tecnológico ocorreu de maneira mais significativa se comparado a todas as épocas anteriores. Se no princípio o triunfo das novas descobertas parecia ser a redenção da humanidade, hoje cedeu lugar progressivamente a questionamentos sobre as verdadeiras questões centrais da vida, como: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que o desenvolvimento tecnológico e a conquista material não me trazem necessariamente a felicidade plena? O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, no seu livro Qual é a Tua Obra?, da editora Vozes, teve a ocasião de refletir. Abre aspas. O nosso modo de vida no Ocidente está em crise em algumas questões relevantes e vem à tona. A compreensão sobre a nossa importância, o nosso lugar na vida, o que vale e o que não vale, qual é o próprio sentido da existência, fecha aspas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo o câncer e as doenças cardíacas. Novos tempos exigem novas atitudes. A doutrina espírita é um convite fraterno a cada um, rumo ao despertar para as questões centrais da vida. No livro Obras Póstumas, em uma notável percepção das realidades essenciais, Allan Kardec assevera, abre aspas, o homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade, já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só te leva a roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre tudo aquele que sabe contentar-se com o essencial. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessariamente fictícias e nem terá atormentos pela sede das honras e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Fecha aspas. Temos sempre a impressão de que mudanças radicais acontecem como num passe de mágica, o que nos impede de refletir, de tomar mudanças efetivamente e necessariamente é processual. A transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração só será uma realidade possível quando todos nós, os agentes participativos dessa transformação. Quero? Devo? Posso?
Sempre são essas dúvidas ou dilemas que nós interrogamos desta forma. Simples, uma enorme transformação ética se estabeleceria. John Kennedy, o presidente americano, nos deixou um questionamento que até hoje permanece original. Abre aspas. Quando no futuro o alto tribunal da história se reunir para julgar cada um de nós, nosso sucesso ou fracasso será avaliado em função das respostas de 4 perguntas. Éramos nós homens de coragem? Éramos nós homens íntegros? Éramos nós homens dedicados? Éramos nós com capacidade de discernimento? Fecha aspas. A importância de um dia. Um dia é uma unidade de tempo que transcorre em determinada região da Terra entre o instante do nascer do Sol e do seu ocaso. Um intervalo igual a 24 horas. É uma medida interessante que define coisas importantes para nossas vidas. Vejamos que foi um dia que Colombo resolveu empreender a viagem que desvelou o caminho para a América. Foi um momento de quebra de fronteiras, pois o homem começou a explorar o Oceano Atlântico. Foi um dia que Gandhi decidiu que seu povo deveria ficar liberto do jugo estrangeiro e iniciou sua campanha da não-violência até alcançar o seu intento. Foi um dia que Martin Luther King organizou e liderou a Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade, reunindo mais de 250 mil pessoas. Foi um dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a vergonha da escravidão em nosso país. Foi um dia que o Divino Pastor decidiu nascer entre os seus tutelados, abandonando as estrelas, peregrinando no mundo terreno. Foi um dia que Verônica deixou as terras de Cesareia de Filipe em busca da cura de seu terrível mal. Foi um dia que chegou a Cafarnaum, encontrou o Mestre, recebendo a cura do corpo e o convite para sua renovação espiritual. Foi um dia que o médium mineiro escreveu a primeira página psicográfica, iniciando sua produção mediúnica, que foi além de 400 livros de consolo e esclarecimento. Foi um dia que o templo religioso que frequenta teve lançada sua pedra fundamental. Foi um dia. Foi um dia que adentramos a escola para ilustrar a nossa inteligência e aprender a respeito do mundo, suas leis, nossos direitos e deveres. Foi um dia que iniciamos a nossa atividade profissional, inseguros, incipientes, para nos engrandecermos na carreira de aprendizado e serviço ao próximo. Foi um dia que nos tornamos pais e mães, recebendo do Criador a especial incumbência de orientar na Terra um dos seus espíritos. Neste planeta, tudo é assim. Começa um dia. Um dia plantamos, no outro regamos, adubamos, aguardamos a floração. Colhemos os frutos. Importante é nos darmos conta de que nas 24 horas de um dia, nossa vida pode se alterar. Podemos mudar nossos rumos, definir a carreira profissional, buscar ajuda e nos libertarmos da sombra que nos envolve. Um dia, 24 horas de oportunidades. Enquanto disponhamos dessas horas, nos sirvamos delas para crescer intelectual e espiritualmente. Desejando os benefícios do amanhã, espalhemos o bom, o útil, no dia de hoje. Não deixemos escoar os minutos sem nada fazer. Podemos observar o cenário da natureza e descobrir as suas maravilhas nos encantando. Podemos tomar de um livro, realizar uma pesquisa e aprender algo novo. Podemos assistir a um filme e extrair lições. Podemos olhar ao redor e descobrir onde a nossa mão de obra se faz necessária para melhorar o panorama geral do mundo.
um dia. Que não percamos o dia de hoje com sua riqueza de segundos, minutos, horas. Porque exatamente como as águas do rio que se vão, o dia de hoje jamais retornará. Trabalhando, soltar as amarras, libertando, dinamitar o lixo, renovando tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar. Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Primas, e a força do querer se amplia. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O povo da terra. Escutamos dizer, desde muito, que a terra já está em transformação. De provas e expiações, está se promovendo a mundo de regeneração. Porque somos planeta de provas e expiações? Que culpa nos cabe no atraso do planeta em que vivemos? Resposta natural: todas as culpas. Não é só o mundo que é de provas e expiações.
mas as consciências que neles habitam e que fazem deste planeta um mundo atrasado. Uma humanidade imperfeita não pode colonizar um mundo superior. Como diz Emmanuel, está órfã de sintonia com os seres mais adiantados. Que certeza temos nós de que isto está mesmo ocorrendo? Qual o papel que nos cabe nesta transformação, caso tenhamos interesse em colaborar? As comunicações espíritas nos garantem que isso é verdade, porque elas são paulatinas, mas constantes e coincidentes. Em O Livro dos Espíritos, ao ser perguntado quando o Espiritismo seria a crença comum da humanidade, o codificador disse que 2 ou 3 gerações deveriam ainda decorrer antes que isso acontecesse. Ou seja, no mínimo por volta de 200 anos. Ainda precisaria a doutrina, desde a sua codificação em 1857, para se tornar um guia para a humanidade. E também para chegar o tempo em que o estupro, o aborto, o sequestro, o crime em geral, o roubo, o tráfico de drogas e outros males desaparecessem da face do planeta. Kardec nos disse, na Revista Espírita, que o Espiritismo passaria por 6 períodos distintos. Ensinou que houve o período da curiosidade, com as mesas girantes, e no período filosófico, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e que haveria ainda o período das lutas e perseguições, como de fato ocorreu. Por exemplo, quando da queima de livros espíritas em Barcelona, 1861. O período religioso, com o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um período intermediário que, posteriormente, teria um nome adequado. E o período de regeneração da humanidade, que deveria iniciar-se no século XX. Se contarmos 70 anos como a primeira geração a partir do Livro dos Espíritos, estaríamos por volta de 1920, 1930, quando terminariam os períodos ditos por Kardec para começar o período de regeneração, como a fundação de centros em profusão e a divulgação maciça do Espiritismo. É emblemático o episódio do pinga-fogo com Chico Xavier na década de 70, um dos momentos mais importantes para a popularização da doutrina. A partir da década de 90 do século passado, começaram a reencarnar os espíritos adiantados que deverão liderar a nova humanidade da Terra. Percebemos claramente sua chegada quando observamos as crianças do nosso tempo a manejarem os aparelhos de alta tecnologia com absoluta naturalidade. Não é só nesse aspecto intelectual que devemos analisá-las. São moralistas, censoras, cobram conduta dos pais, interessam-se pela educação do ser humano e por problemas ecológicos, porque se ligam, como jamais se viu, aos movimentos de proteção ao planeta e à sua fauna e flora. Já podemos sentir que a solidariedade está crescendo. Os ditadores estão caindo rapidamente e a benemerência é cada dia maior. Há promessas da espiritualidade
citadas em livros como Mensagens de Joana de Ângeles, Emanuel, Bezerra de Menezes e outros, todos através de acreditados e conceituados médiuns que, por volta de 2025, uma multidão de espíritos reencarnará ao mesmo tempo para, quando chegar a hora, lá por 2060, 2070, estarem adultos e prontos para ocupar os cargos diretivos das nações, além dos setores de pesquisa, educação, saúde, etc. E quanto a nós, o que nos está reservado? Fomos todos chamados, mas poucos fomos escolhidos. Parece injusto? Porque somente poucos foram os escolhidos? É simples. O chamamento é divino, mas a escolha é humana. Quem ama a Deus com base em suas leis, mas o homem é que escolhe se quer atender ao chamamento e ser, portanto, um eleito. Pena que a maioria de nós nos mantenhamos de ouvidos tapados, descrentes. As oportunidades já nos foram dadas. O cristianismo redivivo, que veio na figura do espiritismo, já completou 166 anos e mostra o Evangelho de Jesus explicado sem parábolas, sem metáforas. Tudo claro, numa linguagem que chega com a mesma facilidade ao doutor e ao analfabeto. Somos uma humanidade privilegiada. Vivemos num tempo em que temos o Cristo e a sua boa nova explicada pelo Espiritismo. Mas continuamos crentes teóricos, sem praticar integralmente o que foi recomendado. Participamos de um momento histórico extraordinário. Somos os artistas da novela do Apocalipse, que não mais está escrito apenas no Testamento Novo. Hoje, nós o acompanhamos na TV, no rádio, na imprensa, também na rua, em casa, na igreja, no trabalho. Além disso, estamos vendo a Terra passar pelo momento mais importante desses 4,6 bilhões de anos desde que foi criada. Está passando a maioridade, mudando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Santo Agostinho nos diz, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os mundos, desde a sua formação, percorrem degraus imperceptíveis para cada geração, na sua escala progressiva, para oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. O progresso poderia ser mais rápido se nós ajudássemos. Não será um mundo superior onde a pureza imperará. Será ainda um mundo de carne, de provas, de trabalhos, de diferenças sociais. Mas tudo será tratado com respeito. Os bens espirituais prevalecerão sobre os materiais, os que nos fará menos doentes, menos insatisfeitos, menos aflitos e gananciosos. Não serão necessárias cercas eletrificadas, cadeados, chaves para trancar carros e casas, porque cada um respeitará o patrimônio do outro. É pouco? Não.
é extraordinariamente diferente e melhor. Afinal, já ensinou Pedro que o amor cobre a multidão de pecados. Não gostaríamos de ver repetir-se conosco o episódio do planeta Capela, da constelação do Cocheiro, quando grande parte dos seus habitantes foi exilada de seu planeta, tendo de renascer em mundos onde pudesse usar seu conhecimento no campo da caridade? Quem nos dera merecer ficar por aqui. Mesmo desencarnando antes, tomara pudéssemos renascer novamente na Terra. Vai ser um prêmio, porque será sinal de que progredimos pelo menos o mínimo necessário para sintonizar com o novo e melhorado mundo. Se corrermos, ainda dá tempo. Mas quem estiver interessado, que se prepare para a maior luta, a do homem contra si mesmo. O processo de reforma íntima tem de ser acelerado. Se dormirmos, como as virgens da parábola, perderemos o bonde da história. E aí só haverá choro e ranger de dentes. Oração e renovação. Emmanuel. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direto. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação.
e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Ser manso, ser limpo, ser justo e pobre.